18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Alô, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começa, é claro, agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein, querido ouvinte, agradecendo e solicitando a sua participação aqui no programa 18 horas. Participe conosco através do WhatsApp, que é o 994887592. Anote. E manda um zap pra gente. A gente quer ouvir sua voz, saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda também a sua mensagem de texto. Olha aí, 994887592 para você participar do 18 horas. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas intensifica ações para vacinar crianças e adolescentes contra a dengue. Ministério Público do Amazonas fiscaliza repasses milionários da Secretaria de Assistência Social para organizações da sociedade civil. Motoristas que insistem em parar em locais proibidos são alvo de fiscalização em Manaus. E vamos acompanhar a agenda de carnaval para esse fim de semana. Hora 6:05, mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Obrigado pela sua companhia. Vamos juntos com os destaques de hoje. Esses e outros assuntos, os assuntos desta sexta-feira, 7 de março de 2025. Você confere a partir de agora, aqui no melhor Mix do Brasil, em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, hein, que bacana, hein, Karime Leão? A gente já começa com informações do trânsito. Vamos falar com André Meirelles. André, por onde andas? André Meirelles, por onde andas? Muito boa noite, Karime e Carlão. Vocês conseguem me ouvir nesse momento? Sim, pode falar. Estamos ouvindo. Então vamos lá falar de trânsito aqui, porque a gente passou nesse momento pela Avenida André Araújo. Em ambos os sentidos temos trânsito com boa fluidez. Mas aí já começa a ficar carregado próximo do INCRA, no sentido centro-bairro até a Bola do Coroado. E aqui pela Avenida Rodrigo Otávio, no sentido centro-bairro, próximo da UPAM, tem trânsito aí com excelente fluidez. Aqui na Avenida Cosme Ferreira, onde é o nosso ponto nesse momento, estamos aqui, Karime e Carlão, parados, observando como é que está a situação do trânsito. Vamos começar falando no sentido centro-bairro, para você que vem aqui da Rodrigo Otávio, da André Araújo, no sentido centro-bairro, o trânsito também tem excelente fluidez, nem retenção semafórica não tem nesse momento. Agora também a gente consegue observar a situação do trânsito de quem vem no sentido bairro centro, próximo à Feira do Coroado. Também o trânsito apenas apresenta a retenção semafórica, mas não apresenta nenhum obstáculo, nenhum acidente foi registrado até esse momento. A nossa equipe, Karime e Carlão, vai continuar percorrendo as ruas aqui da capital amazonense. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do trânsito para você que nesse momento está aí no seu carro, vai estar saindo do trabalho, vai trafegar pelas vias de Manaus, pode ficar ligado aqui na 100.7 que a gente vai trazer as melhores informações para vocês. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Já a gente volta contigo. Valeu, André. Agora 6 horas e 7 minutos. Você é no melhor Mix do Brasil. E olha só, em Karime Leão e ouvinte, sábado, amanhã, né? Dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas lá na década de 1970. O dia simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens, Karime. Exatamente, Carlão. No início, a data era uma reivindicação por igualdade salarial, mas hoje em dia simboliza a luta das mulheres, não apenas contra essa desigualdade no salário, mas também contra o machismo e a violência. Os casos de feminicídio são alarmantes e é preciso, sim, que se fale sobre a data, que se fale sobre esses assassinatos contra a mulher. Sem dúvida, Karime, é preciso sim comemorar a data como uma forma de conscientizar a sociedade para esse assunto importante, um assunto delicado, para levantar as campanhas sobre a violência contra a mulher. A data é um convite à reflexão sobre como a nossa sociedade trata as mulheres. É um dia para falar a respeito de todas as desigualdades e principalmente da violência
violência que as mulheres sofrem no Brasil e no mundo. Exatamente, Carlão. Essa data é importante para informar e levantar o debate sobre essa desigualdade e as violências sofridas pelas mulheres, como você disse, no Brasil e no mundo. É um momento para repensar atitudes e tentar construir uma sociedade com menos desigualdade e menos preconceito de gênero. Karime, não podemos com certeza mais tolerar qualquer que seja o preconceito contra a mulher. Nós convivemos com uma sociedade em que muitos lares são bancados, são mantidos exclusivamente por mulheres. Aqui na região norte, uma pesquisa revelou que quase 4 em cada 10 mulheres são as únicas responsáveis pelo sustento financeiro da casa, da família. Exato, Carlão. A pesquisa também indicou que aqui na região norte, 87% das mulheres precisam equilibrar o trabalho profissional com as tarefas de casa. Em muitos casos, enfrentam dupla ou tripla jornada de trabalho. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes a respeito desse levantamento. Vamos acompanhar. A pesquisa feita entre 14 e 24 de fevereiro ouviu mais de 1.300 mulheres de todo o Brasil. E o estudo revelou que quanto menor a renda da família, mais as mulheres assumem sozinhas as finanças da casa. No Brasil, 43% das mulheres das classes D e E são as únicas responsáveis pelas finanças, enquanto nas classes A e B, esse número é de 18%. A pesquisa também indicou que 93% das mulheres contribuem com as despesas de suas famílias e em 33% dos lares, elas são as únicas responsáveis pelas finanças. Para a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amazonas, Alessandrine Silva, esses dados revelam 2 fatores. O primeiro fator é que existe um avanço da participação das mulheres no mercado de trabalho. Isso pode ser muito positivo se nós considerássemos esse quadro isolado. Agora, quando nós pensamos que as mulheres estão ocupando esse lugar, mas ao mesmo tempo estão sendo mais abandonadas, nós temos índices muito altos de filhos que sequer são registrados pelos seus pais, e aí as mulheres acabam precisando dar conta desse espaço. A pesquisa revelou ainda que 90% das mulheres têm que equilibrar o trabalho com as tarefas de casa. No norte, 87% das mulheres enfrentam essa dupla ou tripla jornada de trabalho. Nesse caso, segundo a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amazonas, Alessandrine Silva, os números são preocupantes porque indicam que as mulheres estão sobrecarregadas. Então, as mulheres, sim, estão ocupando mais espaço no mercado de trabalho, mas a gente precisa compreender a intersecção desses dados em relação ao abandono dos homens em relação às famílias, né, suas esposas, filhos, etc. E aí eu digo um abandono não no sentido romântico e emocional, mas o abandono das suas obrigações e responsabilidades quanto ao sustento daquela criança, daquele indivíduo. E outro ponto é esse em relação à jornada dupla de trabalho. Então, as mulheres saem do trabalho, chegam em casa, precisam trabalhar mais uma vez e essas mulheres não descansam. Outro ponto que precisa ser refletido nessa pesquisa, segundo a advogada Alessandrine Silva, é sobre a desigualdade salarial. O norte também é uma das regiões onde mais existe desigualdade salarial. Então, mulheres e homens que trabalham no mesmo cargo, mas que possuem salários distintos, né? Homens recebendo mais pelo mesmo trabalho. Também esse é um ponto que precisa ser investigado melhor, né? No mais, são dados que podem demonstrar, sim, o protagonismo das mulheres do norte em relação a esse espaço, mas trazem também uma série de reflexões importantes em relação principalmente à sobrecarga de mulheres e a fuga da responsabilidade dos homens sobre as famílias, né, em geral. Apesar dos desafios, 85% das mulheres celebram o fato de estarem conquistando mais espaço no mundo das finanças, que por muito tempo foi dominado por homens.
mas apenas 66% das mulheres sentem que seu trabalho fora de casa é valorizado dentro de casa. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h13 em Manaus, você no melhor mix do Brasil. E olha só esse dado, em Manaus foi apontada como uma das 5 capitais mais desiguais do Brasil, segundo o mapa da desigualdade 2024. A capital amazonense ocupa a preocupante 23ª posição no ranking nacional, ficando atrás apenas de Belém, Recife e Porto Velho. Com 417 pontos, Manaus enfrenta desafios em saneamento, justiça, serviços públicos e inclusão social. O levantamento revela que a desigualdade ainda é um obstáculo gigante para a qualidade de vida aqui na cidade. A repórter Nathalie Moraes acompanhou esse levantamento, esse estudo, e conversa ao vivo agora com a gente com mais detalhes a respeito desses números. Boa noite, Nathalie. Então, quais são os pontos que colocam Manaus no topo desse ranking aí da desigualdade? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas que nos acompanham nessa sexta-feira. Karime, o mapa da desigualdade apontou que Manaus ocupa aí a 24ª posição por indicadores como saneamento, justiça, instituições eficazes, parcerias para implementações de objetivo e também a questão da falta de segurança. Essas são as principais pautas aí do mapa da desigualdade, divulgado novamente nesta quinta-feira, trazendo dados referentes ao ano de 2024. A nossa capital pontuou aí, chegou à pontuação de 417 pontos, alcançando ali a 24ª posição. Ou seja, existe uma diferença muito grande se a gente for comparar ali com as capitais que estão ali no topo da lista. Por exemplo, no contraponto de tudo isso, o mapa da desigualdade mostra que, por exemplo, a capital com o maior número de igualdade social é Curitiba, no sul do país. Na verdade, as duas ali no ranking. No topo do ranking, do ranking, 2 cidades do sul e uma do sudeste. Eu tô falando aí Curitiba com 677 pontos, Florianópolis com 672 e BH, Belo Horizonte, com 615 pontos. São aí as 3 capitais com maior igualdade social. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Elas são capitais que oferecem mais segurança, mais saneamento básico, onde as pessoas realmente conseguem ali alcançar os seus objetivos. A gente fala e eles destacam alguns pontos aí, como você estava falando, por exemplo, de igualdade. A gente ouviu aí a matéria da repórter Odineia Araújo falando sobre igualdade social, igualdade de gênero, e por lá essas questões que pra cá, né, ainda são um sonho, pra lá hoje para algumas já mulheres, é uma realidade. Já é uma realidade. E aí, com tudo isso, né, a gente conversou aí com o especialista, com o sociólogo, para tentar entender por que a gente tem tantos problemas. O que falta, né, ser investido aqui na nossa região? O que falta para Manaus ocupar aí esse ranking de uma forma positiva, a gente sair dessa desigualdade tão grande com as demais capitais do Brasil? A gente vai ouvir agora a fala do professor Luiz Carlos Marques, ele que é sociólogo. Manaus é sempre lembrada como uma das capitais mais desiguais do Brasil. Essa desigualdade não é apenas econômica, mas resultado de fatores sociais, políticos e históricos que excluem uma parte considerável da população. A concentração da renda salta aos olhos, em que um pequeno grupo concentra uma parcela significativa da riqueza, enquanto uma grande parte da população vive em condições precárias. Daí advém os graves problemas que sempre refletem nos estudos de desigualdades sociais. O paradoxo é que a Zona Franca gerou desenvolvimento econômico, mas os benefícios daí decorrentes não são distribuídos. Por isso, a riqueza gerada não se traduz em melhorias significativas para a vida da população mais carente. Talvez a desigualdade exacerbada tenha origem na falta de políticas públicas voltadas para as populações mais pobres. 18 horas.
Karine, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala do professor Luiz Carlos, ele que é sociólogo. Então, Karine, além de Manaus, outros estados aqui da região norte também estão aí nesse ranking negativo, a gente pode dizer assim, quando a gente fala de desigualdade social. Além da nossa capital, Manaus, outras três capitais aqui da nossa região estão aí nessa figura negativa. Eu tô falando de Rio Branco, no Acre, Belém do Pará, e aí também Porto Velho, Rondônia aparece ali no último lugar desse posto, sendo aí a pior capital quando a gente fala de desigualdade, quando a gente fala de pessoas que enfrentam problemas aí de faltas de estrutura, faltas de investimentos, desafios, inclusão social, que tudo isso a gente sabe que contribui para toda essa desigualdade e todos aqueles outros temas que a gente já falou, entre eles, né? Falta de inserção no mercado de trabalho, saneamento e investimentos em geral. Tá ótimo, obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Legal, Nathalie, 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, nós seguimos acompanhando as buscas por Josiel Paz Feitosa, de 36 anos, que desapareceu durante a forte chuva da última terça-feira, dia 14, aqui em Manaus, aqui na capital. Josiel sumiu após ser levado pela correnteza de um igarapé no bairro do Zumbi, na zona leste da cidade. Carlão, foi aquele temporal agora, no último dia 4, essa semana, que, nossa, a cidade inteira choveu, ficou coberta de lama, enfim. Hoje as buscas entraram no 4º dia. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares já percorreram cerca de 11 quilômetros do igarapé. O repórter Kennedson Paz está acompanhando esse caso, conversa ao vivo agora com a gente do 18 horas e atualiza a situação. Kennedson, boa noite. Tem alguma previsão para os bombeiros encerrarem as buscas? Existe, assim, alguma data limite para essas buscas, Kennedson? Boa noite. Oi, Karime, muito boa noite para você, boa noite para todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Então, Karime, esse fator sobre o encerramento das buscas, isso daí ele leva em consideração um fator. Até conversei isso com o comandante do Corpo de Bombeiros, ele que é o Coronel Menezes, ele que está à frente do Corpo de Bombeiros da capital. Ele disse que existe um fator. Quando o Corpo de Bombeiros ele avaliar que possivelmente o corpo do Josiel ele já entrou nas águas do Rio Negro, é possível que as buscas se encerrem. A gente já está no 4º dia de buscas e é claro que isso daí representa para a família um momento de muita dor, porque eles apenas querem se despedir. Foram as palavras da própria mãe do Josiel para mim que estive no local exatamente para acompanhar essa situação. O corpo dele ainda não foi encontrado, então a família tem sofrido bastante com tudo que está acontecendo. Todos os dias fica ali aquela ansiedade para saber se vai ser de fato o dia em que ele vai ser encontrado. Josiel tinha 36 anos, ele desapareceu depois ali de ter sido arrastado por essa enxurrada lá no bairro Zumbi dos Palmares, e essa operação, como a gente já mencionou, completa 4 dias agora e não há nenhum tipo de sinais do corpo dessa vítima. Inclusive, a gente tem um vídeo que mostra, para você que acompanha aqui a gente no YouTube, tem um vídeo que mostra exatamente as buscas. A gente consegue visualizar através de drones o quanto é difícil esse processo de buscas. É muito lixo dentro do igarapé, o que acaba dificultando aí a visibilidade das equipes. Hoje, por exemplo, as equipes estavam ali patrulhando, fazendo buscas próximo a um conjunto habitacional que fica no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Para a gente ter uma ideia só da distância do Zumbi dos Palmares até o bairro Cachoeirinha, são aproximadamente 9 quilômetros de extensão. Ou seja, agora os bombeiros confirmou 11 quilômetros. A gente está falando de 11 quilômetros ou a gente já está praticamente no Rio Negro, porque desse ponto da Cachoeirinha até a entrada de Manaus, ali do Rio Negro, são praticamente 2 quilômetros. Então, se o Corpo de Bombeiros mencionou que patrulhou 11 quilômetros de extensão, isso já significa que possivelmente eles estão nos últimos dias, porque o corpo até possivelmente já está. Porque a gente está falando de uma distância do bairro Zumbi dos Palmares até o centro de Manaus. Então, já resultou nessa distância. Então, a gente tem aí esse grau de dificuldade muito intenso, e é claro que as equipes seguem trabalhando para tentar localizar o corpo dessa vítima. A família, pra gente encerrar, a família disse que o Josiel, ele era uma pessoa apaixonada, Karime, por futebol, compartilhava isso com os amigos, os colegas, familiares, mas tudo que ele gostava era de ficar naquele refúgio familiar, que ele ia pro sítio com a família, gostava de curtir a natureza, contemplar a natureza. Infelizmente, essa situação acaba
causando muita comoção para todo mundo, sem né, Karine? dúvida, e todo o nosso respeito e solidariedade à família e aos amigos, né, da pessoa, sem dúvida alguma. Kennedson, muito obrigada pelas informações, porque, enfim, a gente encerra então essa participação justamente passando aqui a nossa solidariedade para a família e os amigos de Josiel Paes Feitosa. Obrigada, Kennedson, pelas suas informações. Ok, Kennedson, 6h23, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas intensificou a busca ativa para vacinar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue. A estratégia inclui visitas domiciliares e também monitoramento das imunizações em 27 municípios e com o apoio das secretarias municipais de saúde, Karime. Exato, Carlão. Escuta os números, tá? Desde janeiro, o Amazonas recebeu 198 mil doses da vacina e já aplicou 146 mil. A ação é fundamental para conter o avanço da doença, que já registrou mais de 1.000 casos confirmados só esse ano aqui no Amazonas. E a repórter Vanessa Lima tem mais informações a respeito desse levantamento. Boa noite, Vanessa. A vacina contra a dengue está disponível em todas as unidades básicas de saúde, é isso? Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a vocês que estão nos escutando aqui na Mix. E sim, Karime, a resposta é sim. A vacina contra a dengue está disponível em todas as unidades básicas de saúde dos 27 municípios que receberam as doses no Amazonas. As unidades estão abastecidas para atender a uma estratégia do Ministério da Saúde e da Fundação de Vigilância do Estado, que buscam aumentar a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue. Bom, essa medida ela é fundamental para proteger essa faixa etária, que já se mostrou ser a mais vulnerável para a doença. E entre as ações da Fundação, elas estão incluídas visitas domiciliares e monitoramento da aplicação das vacinas nos municípios que receberam essas doses. Além do público-alvo, a Fundação também vai mapear outros grupos, como os não vacinados e os agentes de saúde. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre esses números, pois desde janeiro foram distribuídas 198 mil doses da vacina, com 146 mil já aplicadas. Deste total dos já vacinados, 104 mil correspondem à primeira dose e 41 mil correspondem à segunda. Mas, mesmo com essa vacinação em dia, a dengue ainda é uma grande preocupação aqui no estado do Amazonas, pois só este ano, entre 1º de janeiro e 6 de março, o estado registrou mais de 1.000 casos confirmados da doença. Por isso, é fundamental que a população siga todos os cuidados já recomendados para prevenir o avanço da dengue, como fazer o checklist para garantir que não fique água parada nos quintais. Então, se você é pai ou responsável de um filho entre 10 e 14 anos, não perca a vacinação contra a dengue. Procure a unidade básica de saúde mais próxima e lembre-se, a prevenção é sempre a melhor forma do combate. Volto com vocês no estúdio. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Manaus, 6 horas e 26 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política, Carlão. Política amazonense com ela, Cíntia Blinken, não é isso, Karime Leão? É isso aí. Boa noite, Cíntia. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, propôs aumentar o número total de deputados federais de 513 para 527, visando aí ajustar a representação dos estados conforme os dados do Censo Demográfico de 2022, sem que nenhuma unidade federativa perca cadeiras. Agora, Blinken, se essa proposta for aprovada, como tudo indica que vai ser, né? O Amazonas ganha 2 novos deputados federais e 6 deputados estaduais. A conta tá certa, Blinken? Ajusta aí pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Conta está certinha. O que a gente não sabe é como que vai acomodar essa galera aí, né? Gabinete. Depois que isso for aprovado. E a aprovação é para agora, próxima eleição, ou seja, 2026, a gente já passa a ter esses 2 deputados federais a mais e, consequentemente, no efeito cascata, temos aí uma Assembleia Legislativa com mais 6 deputados estaduais. Passa então de 24 para 30.
Eu cheguei a conversar com membros da mesa diretora sobre essa questão aí da Assembleia. Essa questão ela não é nova, ela já está circulando aí desde o ano passado. Mudança aconteceria, a gente não sabia exatamente a configuração. Esse resultado que o Hugo Mota, né, presidente da Câmara, traz de aumentar de 513 para 527, agrada a maioria, não dá para dizer a todos, mas praticamente. Só que ao mesmo tempo traz esses casos de como é que abriga dentro da Câmara dos Deputados e como que abriga nas assembleias. No nosso caso aqui, isso já começou sim a ser discutido há tempos e entende-se que o plenário consegue se adaptar para receber mais 6. Tem gente que acha que não, viu? Acha que os parlamentares, sim, tudo bem, dá para receber mais 6. Mas tem que lembrar que cada parlamentar desse leva uma série de assessores. Então, esse plenário aqui, tudo indica, vai ficar pequeno. Agora, a questão gabinete, aí todo mundo concorda que precisa de reforma, sim. Só que a gente também está falando de uma possível galeria maior, uma possível sala de imprensa maior. Enfim, tudo pode ficar maior por causa da chegada desses 6. Inclusive o custo, né? Vai ficar bem maior, sem dúvida, né? Olha, me apropriando desse pós-carnaval, a gente pode fazer o Milton Cunha e dizer que teremos obras que podem ser faraônicas, babilônicas, apoteóticas. Pois é, então... E aí o custo disso nunca é barato. Qual é a necessidade, né? Não sei. Pois é, aí tem que ver o que vão fazer. Vão fazer um puxadinho, um anexo para criar gabinete? Ali não se faz puxadinho, não. Ou o plano é adaptar com a estrutura que tem. Acho difícil optar por essa segunda opção, né? Normalmente não é o que é feito. Mas que isso está sendo discutido e vai para a mão do Roberto Cidade, que é o atual presidente. Esse problema ele quem vai ter que resolver. Ele junto com a mesa diretora, mas é uma questão que já é discutida por eles. E o tempo está passando. Realmente vai ter que ser daqui a pouco, porque 26 tá bem aí. Beleza. Clica, olha só, o caso da Julieta Hernandes pode ajudar a criar novas políticas de proteção para mulheres viajantes no Brasil. Essa é uma pergunta, viu? Inclusive, hoje, familiares dela, da Julieta, se reuniram com a primeira-dama Janja da Silva. Foi isso mesmo? E pode ajudar realmente a criar novas políticas? E o que foi que aconteceu na reunião com a Janja? O que saiu? Que é o resultado? Vamos só relembrar esse caso. Ele é de final de 2023, mas em 2024 foi quando a gente mais ouviu falar dele. O que aconteceu? A Juliana, ela era uma mulher viajando de bicicleta e parte do caminho dela foi Presidente Figueiredo. Lá ela foi vítima, né? Mataram a Juliana de forma brutal. Tem em vários lugares a descrição disso, mas acho que não há necessidade de trazer aqui. Mas o caso foi considerado latrocínio, estupro e ocultação de cadáver. E já tem suspeito, na verdade confessaram, né? Um casal confessou, a história é macabra. Mas qual é o pedido da família? Que não seja considerado esses 3 crimes. Por quê? Porque pode acabar parecendo que foi um roubo de celular. Foi algo menor. Porque o latrocínio, ele é um crime contra patrimônio. Então, roubou o celular e aí por isso, para que não desse maior problema, então matou, aí como matou, ocultou cadáver, enfim. O que eles querem é que seja considerado feminicídio. Porque aí demonstra que a vítima foi morta por conta de razões do sexo feminino. Nesse caso, o advogado chega a dizer em xenofobia, já que ela é venezuelana. E o crime classificado como feminicídio mostra que não foi só um roubo de celular. Esse é a principal fala da família dela sobre a gravidade desse crime. E o juiz, até o presente momento, tratou realmente como latrocínio.
E ele foi até afastado do caso, há suspeita de fraude. O assunto foi bastante discutido aqui no Amazonas em 2024. Dentro da Assembleia teve sessão de tempo para tratar o assunto. A família se manifestou, advogados também. Falaram dessa diferença, dessa classificação e que faz diferença, que não é um detalhe. Sim. Aí tivemos agora a reunião com a Janja. Isso tudo foi colocado de novo na mesa. A gente tem então a presidente recebendo ela, recebendo a família dela, que trouxe tudo isso, né? E a gente, na verdade, no fim das contas, no presente momento, esse caso está parado, estagnado. Não há qualquer novidade. A gente vai ter que aguardar se esse encontro com a Janja vai ter alguma solução prática, né? Porque até o momento está parado. E a gente tem aí amanhã o Dia da Mulher. Eu acho que vale super a pena discutir esse assunto, porque não se trata só desse caso, né? Mas mostra o quanto as mulheres estão vulneráveis. Ela não pode andar de bicicleta porque ela está sujeita a esse tipo de coisa. E a gente sabe que muitas mulheres têm medo de ter liberdade. Uma da família falou uma coisa muito bonita sobre essa viagem, que mataram a irmã dela enquanto a irmã dela estava fazendo praticamente ali um manifesto por liberdade, que era isso que ela fazia quando subia na bicicleta e ia desbravar o mundo. E é isso, né? Então mulheres não podem ter esse acesso porque estão sujeitas a esse tipo de coisa, a morrer porque alguém decidiu ter ódio às mulheres. Então a gente tem que torcer para que o encontro com a Janja, né, a primeira-dama do Brasil, faça com que de fato esse assunto seja tratado com a seriedade que ele merece. Vamos torcer mesmo, eu acredito que sim, tomara que sim, né, Blink? Blink, agora voltando, né, a falar aqui do assunto aqui do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, ele já definiu os nomes que vão ocupar as novas secretarias criadas por ele? Não. Ele não definiu. Eita. E olha que a gente estava esperando para antes do carnaval, porque as secretarias estão criadas. Então as secretarias foram criadas e estão aí à mercê. Não estão funcionando? Nome. E não estão funcionando? Só tem um nome? Não estão. Ele falou hoje durante a coletiva, foi questionado sobre isso, e ele falou que há chance das secretarias serem ocupadas, serem lideradas por mulheres, mas ele não trouxe nenhum nome e também nenhuma previsão de quando isso vai ser informado para nós, né? Sai em diário, todos os dias eu tô abrindo ali, dando aquele F5 para ver se já temos, mas até agora não temos. A gente sabe do nome da deputada Joana Dark, apareceu como opção ali entre mulheres, né? Na Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Só que Joana Dark sofreu uma perda. Não tem muito tempo, ela sofreu um aborto e ela está em repouso, ela se retirou um pouco da vida pública e não é sabido se ficará ela como secretária ou outro nome. Falou-se também do marido dela, né? Mas ele não comentou mais sobre o caso e a decisão está nas mãos do governador Wilson Lima. Pode ser que venha um terceiro nome, mas havia o nome da deputada Joana Dark como muito cotado para assumir, principalmente porque acreditam a Joana, né? Essa secretaria nascer. Então, a gente tem que continuar acompanhando, porque apesar de estar atrasado, mas ainda não temos o nome de nenhuma das três. Tá, vamos continuando aguardando, né? Afinal de contas, como você falou ontem, comentou aqui com a gente, o ano começa no Brasil agora, depois do carnaval, acho que só semana que vem. Segunda-feira, né? Segunda-feira que vem começa o ano. Exatamente. Vou dar F5 ali na segunda-feira no Diário Oficial e vamos ver. Mas eu volto com mais informação pra você segunda. Beleza, obrigada, Blink. Bom fim de semana. Hora 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, conferindo a previsão do tempo e temperatura para o final de semana, sábado e domingo, com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Sexta-feira nublada na cidade de Manaus. Embora com algumas aberturas de sol durante a manhã, a previsão de chuvas isoladas para a noite, com possibilidade de pancadas de chuvas fortes em alguns pontos da cidade. E para o fim de semana, sábado e domingo, a previsão, segundo o site Clima Tempo, será de um sábado de tempo chuvoso, com previsão de temporal pela parte da manhã. À tarde, a chuva diminui e de noite ela para, mas as nuvens permanecem no céu. A temperatura para este sábado fica entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar varia entre mínima de 75 e máxima de 95%. No domingo, o sol aparece, mas cercado ainda de muitas nuvens e com chuva pela parte da manhã. À tarde, temos previsão de temporal e uma noite chuvosa para encerrar o fim de semana. A temperatura para o domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Você está ouvindo 18 horas. Ó, Carlão, importante, tá? O Amazonas entra em alerta laranja de chuvas intensas com riscos de alagamento, segundo o INMET. O INMET também alertou que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, tá? Então, o estado inteiro do Amazonas está em alerta laranja de chuvas intensas com risco de alagamento. O alerta de perigo, que vale para 46 dos 62 municípios do estado, inclui Manaus. E começa nessa sexta-feira, é válido até às 10 da manhã desse sábado. Agora 6h39, você no melhor Mix do Brasil e os destaques desta sexta-feira. Mix. Olha só, de ontem para hoje, o Rio Negro subiu mais 7 centímetros, deixando o nível das águas no porto de Manaus em 24 metros e 57 centímetros. Desde que começou o período de cheio, o Rio Negro já subiu 12 metros e 46 centímetros. Mix. Agora em Manaus, 6h39. Vamos conferir como está o trânsito com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Volta a conversar com a gente. Por onde andas? Trânsito. Consegue me ouvir? Sim. Vamos lá, vamos falar de trânsito também pela Avenida Humberto Calderaro, no sentido, no sentido centro-bairro, o trânsito tá moderado. E a gente também percorreu as ruas aqui pelo Boulevard Álvaro Maia, tem também um trânsito tranquilo. E chegando aqui, nós estamos na Avenida Constantino Neri, o qual a gente tem essa informação de trânsito em ambos os sentidos, também não apresentou nenhuma ocorrência até o momento. E na Djalma Batista, no sentido centro-bairro, está nesse momento com trânsito intenso, Karime, Carlão, para quem vai pegar já desde o começo da Avenida Djalma Batista para percorrer aqui também próximo ao Shopping Plaza, no sentido que a gente está falando nesse momento, no sentido bairro centro-bairro, o trânsito está bastante concorrido aqui, tem muitos veículos pela via, um trânsito lento aqui pelo local. Quem estiver com pressa vai ter que pegar então uma rota de fuga aqui no local. A gente também está recebendo agora, nesse momento, uma informação do agente de trânsito, o Rafael Cordeiro, que fala que as vias, ali algumas vias próximo ao retorno ali da Alameda Alphaville também são umas vias que estão sendo fechadas nesse momento por conta de umas bandas de carnaval, que ainda está rolando carnaval, hein? O trânsito também está nesses locais onde está acontecendo essas bandas de carnaval, também estão sendo olhadas aqui pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, onde os agentes estão nesse momento orientando todos os condutores que passam por esse local, E com isso acaba até afetando o trânsito da Avenida Altasmirim, que segue nesse momento com trânsito intenso. Então é redobrar a atenção aí também, você que vai passar nesse momento por essas vias que a gente falou que está com um trânsito bastante intenso, é procurar aí uma rota de fuga para quem está com pressa, ou então enfrentar esse trânsito aí para chegar em casa. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Obrigada, boa noite. 6h41. 18 horas. Olha só, o tráfego e estacionamento de carretas na área do Polo Industrial de Manaus é tema de encontro entre a SUFRAMA e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. E durante a reunião foram discutidas ações para solucionar intensa movimentação de caminhões e carretas na área lá do Distrito Industrial. Quem explica pra gente o resultado dessa reunião é o Diné Araújo. A
Suframa, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, tem buscado resolver o intenso tráfego de carretas e caminhões na área do Polo Industrial de Manaus. Para isso, marcou uma reunião com o IMU, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O encontro foi para discutir melhorias no tráfego e estacionamento de carretas no Polo Industrial de Manaus. O encontro aconteceu na sede da Suframa, com o objetivo de encontrar soluções para os problemas de trânsito e mobilidade no Distrito Industrial. O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, se disse preocupado com a movimentação das carretas, que tende a aumentar. A nossa reunião com o Instituto Municipal de Trânsito tratou do fluxo de trânsito dentro do Polo Industrial de Manaus, especialmente no Distrito Industrial 1 e 2, que deverá ter um aumento considerável do fluxo de carretas para desembarque e embarque de cargas e produtos. Na reunião foi decidido agendar um novo encontro para a terça-feira, dia 11, às 10 da manhã, também na sede da Suframa e com a presença de outras entidades que representam tanto as indústrias quanto os transportadores de carga, conforme explica o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva. Portanto, nós estamos tomando algumas providências e na próxima semana nós faremos uma reunião mais ampliada, também com a participação do Centro das Indústrias, participação do Detran e também dos portos de Manaus, para tratarmos de um assunto que nos foi trazido pelo IMMU a respeito do trânsito de carreta no horário de pico do trânsito de Manaus. O objetivo dessas reuniões, segundo a Suframa, é, além de melhorar o trânsito no Distrito Industrial, também proporcionar mais segurança, eficiência e benefícios para as empresas, trabalhadores e a população em geral, bem como melhorar o recebimento de materiais e o escoamento da produção do polo industrial. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 2 irmãos, Anderson e Alex Marinho, foram executados a tiros dentro de casa no Viver Melhor 3, zona norte de Manaus, na noite desta quinta-feira. Os criminosos invadiram a casa deles, procuraram os dois pelos nomes e mataram ambos a sangue frio, sem chance de defesa. O repórter André Meirelles tem mais informações. André, a polícia já tem a motivação, o motivo desse duplo assassinato? Olha, a motivação do crime ainda é desconhecida da polícia. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Os familiares disseram que também desconhece qual foi a motivação do crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a DHS, esteve no local para começar os trabalhos de investigação sobre esse caso, que deixou inclusive os moradores ali do local do conjunto habitacional Viver Melhor 3, que fica no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, ficaram bastante apreensivos com essa situação. A polícia também não informou quantos homens participaram do crime. A informação é de que os bandidos chegaram em um carro e em uma motocicleta e já foram invadindo a casa. Foi o exato momento em que aconteceu essa execução. Anderson Marinho Praia, de 27 anos, e o Alex Júnior Marinho, de 30, eles foram mortos dentro dos quartos da casa sem nenhuma chance de defesa. As testemunhas disseram que foram muitos tiros disparados contra os irmãos. Os corpos de Alex e Anderson foram removidos para o Instituto Médico Legal. Os investigadores da Polícia Civil estiveram no local para começar as investigações. Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. E a nossa entrevistada de hoje é a cantora e compositora Lívia Prado, que está comemorando 23 anos de carreira. Para marcar esse momento tão especial, vamos ter um super show amanhã, no Dia Internacional da Mulher. Lívia, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço sempre estar aqui. E a oportunidade, né, também. Não é todo dia que a gente comemora 23 anos, né, de alguma coisa. Então, de carreira, bom, né? Conta pra gente, qual é esse sentimento? Você olha pra trás, assim, um pouco e vê, claro, a gente tem
alguns acertos, outros não. Carreira é muito difícil, então eu tive que trabalhar entre ser artista e gestora, que eu fui durante muito tempo. E eu, de fato, eu gosto mais do meu lado artístico. Showbiz. Qualquer outra coisa. E eu fui percebendo ao longo desse meu tempo que eu sou uma artista de teatro. Eu pouco faço bares, restaurantes, muito raro ser uma cantora de bar, essas coisas que comumente se vê em Manaus, né? E eu fazia muito espetáculo. E essa minha revisitação dos espetáculos me deu a ideia de reproduzir um pouquinho daquilo que foi feito nesses espetáculos. Um que eu destaco foi Na Opinião de Nara, que foi uma apresentação que eu fiz junto com a Ale Mendonça para homenagear a Nara Leão, e a gente trouxe o Roberto Menescal, que é um dos pais da Bossa Nova. Sim. Que derivou dele me dar uma música dele, que é Amanhecendo, que eu gravei num CD também. Fui a terceira cantora do país a ter essa música, né? Só eu, Leila Pinheiro e agora eu já esqueci, mas é um cantor. Foi um presentaço, né? Que honra. Foi muito bom. É a oportunidade de você gravar um grande autor, né? Compositor, instrumentista maravilhoso. E outras coisas também que a gente foi fazendo assim durante o tempo. E eu acho assim, meu lado compositora, ele é pouco visto, porque eu realmente eu não me envolvi muito. Mas eu tenho músicas minhas editadas e apresentadas por várias bandas. Muita gente fala pra mim, olha, eu já gravei sua música. Legal. É bem bacana você ver esse lado. E eu achei bacana comemorar. 23, eu gosto dessa soma. Do 23, eu quis fazer. Resolveu comemorar. Olha só, Olivia, o show ele vai reunir as suas músicas, né? É um show. Ele é todo autoral, esse show? Não, eu dedico uma parte ao autoral. Eu acho que tem 3 músicas minhas. Sim. O restante são, como eu falei antes, são derivados de vários espetáculos. Sim. Aí teve, por exemplo, festivais que homenageava os festivais de antigamente, da Record, até da Globo. Maravilhosos. Então, que eu fiz com o Serginho Queiroz na época. Tem o Elton John, que eu faço recentemente, né? Com o Luso. Aí a gente tem uma pitada de The Beatles Bossa Club, que já são com as meninas que a gente fazia um grupo. Ficamos quase 5 anos juntas fazendo. E tem lá atrás o meu primeiro grupo de música, que foi por 4 cantos, que a gente fazia 4 meninas, cada uma também no seu métier. Uma de rock and roll, que era a Sky Rodrigues. Que estava fazendo rock. Tinha a Fátima, né? Não, nesse né, no 4 cantos era eu, Simone Ávila, a Sky Rodrigues e a Ale Mendonça. Aí depois saiu a Simone e entrou a Nelly Miranda, que também é minha convidada. Vai participar desse show agora. Vai participar. Então eu tenho aqui a Miriam Bad, que é do The Beatles Bossa Club. A gente tem a Ale Mendonça, que teve Na Opinião de Nara e também no 4 cantos comigo. Aí eu tenho Simone Ávila, que também do 4 cantos comigo. E a Nelly Miranda, que também era do 4 cantos, né? Aí a gente faz essa tabelinha de relembrar coisas engraçadas também, que aconteceram com a gente. A Nelly, pouca gente sabe, mas ela não trabalhou comigo no meu CD. Eu acho que eu gravei, quer dizer, as minhas músicas foram gravadas por quase todos os artistas que tinham na época. Que eu fiz um CD chamado Duzir, que ganhou um prêmio Pixinguinha em 2008. Legal. E eu tive que refazê-lo, só eu cantando. Mas antes ele era um álbum duplo com vários cantores. E eu às vezes cantava uma musiquinha aqui e ali. E era autoral, totalmente autoral. E por conta desse projeto Pixinguinha eu viajei, né? Fiz uma loucurinha em 2009, levando numa balsa que eu atracava. Traquei em Itacoatiara, Parintins e Maués. E virava o palco. Eu lembro. E a gente chegava do nada, assim. Sensacional. E vai agora, vai começar o show, gente. Vamos embora. Pois é. Aí as pessoas iam pra lá e era muito divertido. Eu fui na terra da minha mãe, Maués, fui muito bem recebida lá. E foi bacana fazer isso. Poderia ter feito de uma outra forma, poderia ter escolhido um município mais perto, mas eu quis essa loucura. Aventura, né? Eu gosto dessas coisas. E eu relembro que a Nelly Miranda foi a minha convidada para abrir o show. Naquela época, ela e Salomão Rossi.
que estiveram comigo. Então é muita memória, e amanhã é um dia pra gente comemorar também, que nós mulheres, todas nós mulheres, somos as homenageadas. Que eu ia perguntar. Fala agora dessa data importante. Calhou no dia 8 ou você escolheu de propósito? Na realidade, é uma parceria minha com a SEC, né, com a Secretaria de Cultura de Estado, que eu agradeço a oportunidade que está me ajudando a fazer. Eu tinha uma outra data. Essa data eu seria feito num outro teatro, um teatro menor, que é o Gebes Medeiros, que entrou em obra, e me destacaram para esse, tinha essa data. Eu digo, tá, é corajoso, tem muita coisa na cidade, né? Pós-carnaval também, mas é de graça, gente. As coisas boas, às vezes elas vêm de graça na tua frente. Olha, vai assistir, se divirta, uma grande oportunidade. Dá para levar filho, dá para levar pai, mãe, olha esposa. Que programa bacana para você levar sua namorada, sua mulher. Ainda tá concorrendo a um jantar, que eu consegui um patrocínio legal do meu querido amigo Eduardo, lá do Nippon, do Novo Nippon, e ele me deu um jantar para 2 pessoas no rodízio lá. Olha aí, né? Que bacana. Então vai você ainda pode conseguir já, olha, vai ter um voucher para você jantar. Imagina, no Dia dos Namorados, tá chegando em junho, já tem. Só tem motivo bom. Eu acho. Lívia, para quem ainda não conhece a sua trajetória e quer se conectar com a sua música, que mensagem você deixaria aí para o público que vai estar lá amanhã no Teatro da Instalação? Você gosta de música brasileira, você vai se divertir. Se você gosta de hits dos anos 80, 90, você vai se divertir. Se você gosta de ouvir belas vozes amazonenses, você vai se divertir também, você vai gostar muito. Então, venha nos assistir, nós estaremos amanhã para você. Você que às vezes está sendo uma opção legal para amanhã, né? E ainda concorre um jantarzinho que é bacana. E vai cantar com a gente, com certeza. Você conhece o repertório, é um repertório muito, muito tocado na cidade. Mas, assim, eu confesso, eu já tenho uma certa idade, né, gente? Eu não vou cantar os hits atuais, eles estão pegando muito, né? Tá um pouquinho mais difícil pra gente interpretar. Não, mas grandes sucessos, música boa não tem idade. E os novos cantam também, as pessoas mais novas cantam música boa. Que canta, eles conhecem. Canta músicas assim que a gente imagina uma música antiga, mas a juventude que gosta de boa música conhece. Eu acho, né, Karime, que tem música pra gente dançar, se divertir dançando, e às vezes no senso comum a parte lírica, né, da música, ela pode sim vir até digamos assim, não uma poesia muito apurada, né, mas uma questão de sonoridade, de cadência, de sonoridade. Mas assim, eu sou da época que se tinha música e letra em conformidade, e eu gosto muito da melodia mais refinada nesse sentido. Mas eu já tive os meus momentos de batistaca também. Lógico. A gente já dançou um funkzinho na vida. Então... já fiz isso. Tá ótimo. Lívia, então tá ótimo, sucesso. Vamos muito convidar obrigada, amanhã, gente, a partir das 8 da noite. 8 horas, lá no Teatro da Instalação, na rua Frei José dos Inocentes. Tem um estacionamento ali perto, mas tem algumas áreas também que dá para você estacionar bem no centrinho da cidade. É um show curto, 1h20, e já tá tudo certo. Valeu. Vai ser maravilhoso, gente. Tenho certeza que nós vamos gostar, que estarei lá. Obrigada. Eu agradeço muito. Vocês são ótimos. Gente, muito obrigada. Beijo. Sucesso. Parabéns pelos 23 anos de carreira. Obrigada. Parabéns. 6h55. 18 horas. O Ministério Público do Amazonas abriu procedimento administrativo para fiscalizar os repasses milionários da Secretaria de Estado de Assistência Social do Amazonas para organizações da sociedade civil em 2025. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com Kennethson Paz. Exatamente, Karime, Carlão, muito boa noite novamente para vocês, para todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. O Ministério Público do Amazonas está investigando repasses que ultrapassam ali a marca de 5 milhões de reais da Secretaria de Estado de Assistência Social para organizações da sociedade civil. E o objetivo, é claro, é garantir que esses recursos tenham sido destinados corretamente e que não haja irregularidades no processo. A investigação, ela busca entender,
gente, quem recebeu esse dinheiro, como ele foi aplicado e se houve realmente benefício para a população. Isso porque os valores repassados deveriam ser utilizados em projetos sociais voltados para assistência a grupos em situação de vulnerabilidade social. A pergunta que fica é: será que esses recursos, eles realmente estão indo para quem precisa? Se houver falhas na destinação ou falta de transparência, os responsáveis podem responder por má gestão de recursos públicos. Esse tipo de apuração é essencial porque garante que o dinheiro público seja usado de forma correta e não acabe sendo desperdiçado ou, pior, desviado. O MP reforça que vai analisar os contratos, monitorar a execução dos serviços e verificar se está tudo dentro da legalidade. É por isso que as investigações como essa são tão importantes. A população precisa acompanhar, cobrar e também exigir que cada centavo seja usado de forma correta e responsável. Carlão, Karime, volto com vocês. 18 horas. Legal, hein, Karime, ouvintes? Esse fim de semana ainda tem carnaval para os inimigos do fim. Exatamente, Carlão. Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente e traz aí os destaques do carnaval desse fim de semana, né, Nathalie? Exatamente, Karime e Carlão. Olha, eu quero destacar que hoje já tem festa, tem Carnaboi no Estúdio 5, nada melhor do que pular carnaval no nosso ritmo, no 2 pra lá, 2 pra cá. Festa gratuita começa daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite, no Estúdio 5, Centro de Convenções, no Japim, Zona Sul, aqui de Manaus. Já amanhã, no sábado, a festa é hoje e amanhã, tá, Karime e Carlão? Já nesse sábado tem Bloco do Pirão, outra festa gratuita que acontece ali no Parque Rio Negro, ao lado do ali próximo da quadra do São Raimundo, para quem vai passar ali na quadra da Aparecida, no Parque Rio Negro tem Bloco do Pirão nesse sábado a partir das 5:30 da tarde, com Chora Cachorro, Pororoca Atômica, trazendo o melhor do carnaval aqui da nossa capital. Ainda nesse sábado tem Carnaval do Povão, lá na Zona Leste, no Parque Amazonino Mendes, ali nos Gigantes da Floresta, tem festa gratuita a partir das 7 horas da noite. E olha, Karime, também tem programação pro Dia da Mulher, não posso deixar de falar. Claro. Lá no Estúdio 5, Centro de Convenções, inclusive na Praça de Alimentação, vai ter um show Ela é Toda Bela, promovendo aí o Dia Internacional da Mulher, com várias homenagens, sorteios de brindes, na Praça de Alimentação do Centro de Convenções Estúdio 5, a partir das 4 horas da tarde. Boa. E a entrada é gratuita. Não tem nada pra fazer? Chora Cachorro é ótimo. Chora Cachorro, eles ótimo. são sensacionais. Muito Toca bom. o Reginaldo Rossi em ritmo de carnaval, é uma alegria só. Sensacional, Nathalie. Obrigada, bora. Valeu, Obrigada pelas informações. Tchau. Boa noite. Boa noite. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Dia Internacional da Mulher, celebrado amanhã, é muito mais do que uma data no calendário. É um símbolo de uma luta histórica travada por gerações de mulheres em busca de direitos, respeito e igualdade de oportunidades. Essa luta começou lá atrás com trabalhadoras que exigiam melhores condições, direito ao voto e voz ativa na sociedade. Décadas se passaram, muitas conquistas vieram, mas a batalha está longe de terminar. Ainda hoje, mulheres enfrentam salários menores, barreiras para crescer na carreira, pouca representatividade em cargos de liderança e uma rotina marcada por altos índices de violência de gênero. No Brasil, a Constituição de 88 garantiu direitos importantes e a Lei Maria da Penha virou um marco no combate à violência doméstica, mas não basta. O Dia Internacional da Mulher é sim uma celebração das vitórias femininas, mas também é um lembrete de que há muito por fazer no mercado de trabalho, na política, na segurança, na economia e até dentro de casa. A desigualdade persiste. Por isso que o 8 de março não seja só homenagem e flores, que seja dia de reflexão e principalmente de ação, porque só com mudanças concretas é que vamos garantir que todas as mulheres tenham voz, respeito e o espaço que é claro que elas merecem. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo. Obrigada pela companhia. Até segunda. Você ouviu 18 horas.